chamo José Luiz Sanfelice, sou professor titular em História da Educação da Unicamp e atuei nessa universidade por mais de 30 anos na Faculdade de Educação, no Departamento de Filosofia e História da Educação. No momento, eu sou aposentado e há quase 2 anos venho exercendo a função de professor colaborador. Nasci em São José do Rio Preto, em 25 de julho de 1949. Então, frequentemente eu brinco com os meus alunos, dizendo que pertenço a uma geração que vem da primeira metade do século XX, né? E se nós levarmos em conta todas as mudanças que ocorreram na segunda metade do século XX e nesse início do século XXI, as diferenças entre as gerações no mundo material, no mundo científico, no mundo tecnológico, são imensas, né? Sou filho de um casal bastante simples. Meu pai, a maior parte da vida, foi bancário, numa função bastante humilde, e minha mãe sempre atuou no lar, dentro daquelas tradições das mulheres da sua época. Aquelas mulheres que, aprisionadas nas atividades do lar, se viam com a necessidade de dar conta de absolutamente tudo. Tenho 3 irmãos, né? E a minha infância, pelo menos nos 10 anos iniciais, ou, portanto, durante quase toda ela, foi em São José do Rio Preto mesmo. E lá, aos 7 anos, eu fui matriculado num grupo escolar Cardeal Leme, que passou a ser a minha primeira convivência com a educação institucional, né? É importante lembrar que o grupo escolar é uma herança do projeto republicano, que serviu no ideário republicano como a instituição que seria um templo de civilização, né? Aos poucos, esses grupos escolares foram se difundindo e eram instituições, vamos dizer assim, bastante elitizadas, né? Porque eram poucas e havia uma grande demanda já por elas, então era quase que um privilégio poder estudar num grupo escolar. Caso não se conseguisse vaga, o recurso era tentar alguma instituição privada, né? Eu me lembro muito bem que o primeiro impacto com o grupo escolar foi em função do seu porte físico, né?
um prédio imenso, até com alguma ostentação, vamos dizer assim, dentro daquela construção que se tentava dar a um templo de civilização, né? Com escadarias internas, portões, lustres, e um pátio que, para uma criança de 7 anos, parecia infinito, né? Então, aquele impacto de estar solto num pátio com muitas crianças e tentando mais ou menos entender o que estava acontecendo nessa nova fase da vida, né? Algumas coisas ficam muito fortes do grupo escolar de então. São as 4 primeiras professoras, né, que cada uma atuou numa série nos 4 primeiros anos. O grupo era só esses 4 anos. Opcionalmente podia ter um 5º ano. Mas professoras que, pelo menos no imaginário que permanece para mim, eram extremamente competentes, né? Que fazem com que até hoje eu me recorde de coisas muito específicas das aulas que elas nos ministraram. Uma delas, por exemplo, é você treinar caligrafia com pena de galinha, né? Isso muito antes de você pegar uma caneta que realmente tenha uma pena e você passe a utilizá-la. O flanelógrafo, que pouquíssima gente vai conhecer hoje das novas gerações, era um convite imenso a você desenvolver a criatividade, né? Então, além disso, a experiência do primeiro livro de leitura, fora as cartilhas, era um ato assim quase sagrado, né? Eu me lembro muito bem que as nossas mães foram convidadas a comparecerem lá na escola e elas retiraram o nosso primeiro livro de leitura sem que nós soubéssemos, levaram para as nossas casas, fizeram capas de pano, né, muito bordadas e com cada uma com o nome do seu filho, respectivo filho. E aí tivemos o dia em que recebemos festivamente, com a presença inclusive das nossas mães, o nosso primeiro livro de leitura, né? Foi tão marcante que nunca me esqueci disso, né? Hoje já não existe o grupo escolar, né? Hoje o sistema já está organizado de outra forma. Quando estava concluindo o grupo escolar, era necessário na época, para você acessar o ginásio, fazer um exame que se chamava exame de admissão, né? E era tão concorrido ingressar num ginásio público que quem tinha alguma condição colocava os seus filhos para fazer uma espécie de cursinho de admissão para depois ir lá prestar o exame de admissão, né? Eu fiz isso, meu pai me colocou, então a expectativa era fazer esse exame de admissão para entrar num ginásio, na época, ginásio público, né? Por várias razões, o meu projeto de vida se alterou ao término do 4º ano de grupo, porque eu fui para um seminário religioso, né?
e onde eu passaria a viver como interno, né? Então, foi uma ruptura um tanto pesada, né? Deixar a casa dos pais e ir para um seminário, mas tem inúmeros desdobramentos nisso posteriores que acabam de alguma forma mostrando que a experiência foi positiva. Ao todo eu fiquei 6 anos no seminário, né? Então eu fiz o ginásio completo. O primeiro ano de ginásio eu fiz no seminário Maria Imaculada, em São José do Rio Preto. Aí, por uma questão da organização da diocese e da arquidiocese, nós fomos transferidos para o seminário arquidiocesano Maria Imaculada, em Brodowski, né? A terra do Portinari, né? Inclusive, foi lá, visitando Brodowski, que eu acabei vendo a casinha que o Portinari morou, as pinturas que ele fez na parede, né? Hoje é um lugar já preservado, né? Depois eu terminei o ginásio no seminário de Brodowski e ainda fiz 2 anos de um outro curso que também não existe mais, que se chama clássico, né? Curso clássico. Nós tínhamos na época curso clássico, curso científico e curso normal, né? O normal era, vamos dizer, profissionalizante para o magistério. O clássico formava mais para quem quisesse se direcionar às ciências sociais, a letras, né, ao campo do direito, e o científico para as ciências exatas, né, ou as matemáticas, tudo isso. Então, no seminário, como o destino de quem fazia ginásio e clássico no seminário, o destino era o curso de filosofia, então necessariamente era clássico, né? Mas no segundo ano clássico eu saí do seminário, na época se dizia, né, uma crise de vocação, né? Eu comecei a decidir que talvez não devesse seguir, né, na formação para sacerdote, né? E fui fazer o terceiro clássico novamente em São José do Rio Preto, né? Só que aí no Instituto de Educação Monsenhor Gonçalves, que também era um colégio, um ícone na cidade, né? Também de tradição, de professores excelentes. E eu fiz o terceiro ano clássico lá, né? Então, isso, de uma certa forma, completava essa fase, assim, da minha formação, né? Mas, evidentemente, que os desafios que viriam pela frente ainda eram muito grandes, né? Como eu vi aí algumas perguntas que o programa sugere, eu gostaria de lembrar o seguinte: uma lembrança muito forte da primeira infância. Embora eu fosse realmente muito novo, eu me lembro do dia da morte do Getúlio Vargas em 54, né? E por uma coisa bastante fortuita. Meu pai, como eu já disse, trabalhava no banco, né? Teve que fazer uma viagem a serviço,
lá de São José do Rio Preto para São Paulo. E quando ele estava em São Paulo, foi quando ocorreram os fatos da morte do Getúlio, etc. Então, lá em São José do Rio Preto, uma cidade ainda muito, muito interiorana, não deixou de acontecer a comoção, né, da morte do Getúlio. Claro que eu não estava entendendo muito bem o que tinha acontecido, mas a angústia na minha casa era pela ausência do meu pai, que estava em São Paulo. Então, o que vai acontecer agora com a morte do Getúlio, né? Então, eu vivi isso assim, nessa tenra idade, e não consegui esquecer, né? Depois, muito lá na frente, é que eu fui estudar tudo isso, né? E uma coisa boa, legal, né, que foi a Copa de 58, então aí eu já estava com 9 anos, o Brasil campeão, né, com todo o estouro do Pelé, né, uma Copa assistida, ouvida, né, não assistida, ouvida, né, em grandes rádios, né, de válvula, coisa desse tipo assim, que é o que a gente tinha nos meios de comunicação, né. Dos 6 anos de seminário, eu tenho que praticamente agradecer a disciplina, né, física e a disciplina para os estudos. Às vezes era um pouco duro demais, né? Porque desde os 11 anos, você sendo bastante disciplinado, pesa. Mas eu acho que os aspectos são bem mais positivos do que negativos, né? A gente teve uma disciplina para trabalho, teve uma disciplina para lazer, teve uma disciplina para organização de horários, para organização de estudos, e o acesso, né, à biblioteca, acesso a bons professores, né? Então, eu acho que aquilo ajudou bastante, né? Ajudou bastante e para o resto da vida. Não foi uma coisa assim, só para o imediato, não, né? Bom, depois do clássico, no último ano, ocorreu um fato assim interessante. Eu disse, né, eu já estava no Instituto de Educação, lá em São José do Rio Preto, fazendo o 3º clássico. E a professora de filosofia pediu que a gente fizesse seminários individuais sobre um grupo de filósofos que ela escolheu. E ela me atribuiu fazer o seminário sobre São Tomás de Aquino, talvez por conta de que ela tenha percebido a minha formação anterior na área religiosa, né? Eu fiz um seminário que ela gostou muito, elogiou bastante, e disse, olha, mesmo que você tenha saído do seminário, você devia fazer o curso superior na filosofia, né? Você já está chegando perto da coisa. Eu tinha dúvida, mas eu não tinha muita alternativa, porque a formação já era direcionada para isso. Se eu tivesse no seminário, o destino era a filosofia, e se eu resolvesse voltar para o seminário, eu teria que fazer filosofia, né? Então eu pensei bem e falei, bom, vamos ver onde que tem um curso de filosofia mais próximo de São José do Rio Preto. E na época, o curso que me pareceu mais próximo era o da PUC aqui da cidade de Campinas, né? Então eu fiz um cursinho que era oferecido pela Faculdade de Filosofia
Ciências e Letras de Rio Preto e vim fazer o vestibular aqui no curso de Filosofia, né? Lembro bem que entrou um ilustre professor, que depois seria nosso professor no curso, e que colocou assim no quadro, né, o nosso tema de redação naquela seleção ali. Ser ou ter? Esse é o tema, pode fazer, né? Aí, durante 3 horas, a gente ficou lá escrevendo sobre esse tema, ser ou ter. Acabei entrando no curso no ano de 68. Esse ano absolutamente emblemático da história do Brasil, por conta do golpe de 64, né? Por conta daquilo que vinha ocorrendo de 64 a 68 e por conta de estar ingressando na universidade naquele momento em que o movimento estudantil estava basicamente no seu ápice, né? De movimentação, de mobilização, de contestação, de resistência. Então foi uma coisa muito contraditória que eu tive que conciliar, né? Que foi ingressar no curso de Filosofia com todo esse ambiente que a universidade apresentava e, ao mesmo tempo, fazer o serviço militar, que era a doutrinação oposta a tudo aquilo que a gente fazia na universidade. Então, foi um ano assim de muito receio, de muito cuidado, né? Porque conciliar essas duas coisas foi bastante complicado. No ano seguinte, eu já tinha terminado o serviço militar, então aí sim eu vivenciei muito, né, o movimento estudantil, nas passeatas, nos protestos. Nos anos 68, 69, eu comecei a ouvir lá na PUC de Campinas, lá no Pátio dos Leões, as primeiras notícias sobre a Unicamp, né? Que estava começando a sua história há pouquíssimos anos, né? Mas para nós, estudantes da PUC, as notícias eram de que numa área de uma fazenda surgia uma universidade extremamente elitizada, que não seria para gente do nosso tipo, que tinha que pagar o ensino superior em instituições privadas, né? Como o curso de filosofia da PUC Campinas foi praticamente dizimado por uma crise interna muito grande, com a demissão de mais de 3 dezenas de docentes e tudo isso, muitos de nós que fazíamos o curso de filosofia resolvemos sair da PUC e tomamos destinos diversos. Eu fui para São Paulo, né, e consegui ingressar no 3º ano de filosofia da PUC de São Paulo, onde eu fiz o 3º e o 4º ano de filosofia. Então eu me formei pela PUC de São Paulo, né? E não tinha assim nenhuma perspectiva muito certa em termos de trabalho, de profissão. No entanto, havia acontecido algo que veio a facilitar. Ainda aqui em Campinas, em 69, nós fomos trabalhar, eu digo vários alunos do curso de filosofia, num curso que
também não existe mais, que se chamava na época curso de madureza, né? Que era um curso livre, onde as pessoas estudavam algumas disciplinas e depois iam fazer os exames oficiais no Estado, né? Isso funcionou em 69 e mais algum tempo a posteriori, mas eu já não estava aí. Em especial para atender a operários, né, que não tinham tido oportunidade escolar, mas que gostariam de estar estudando. Então, o vigário de uma paróquia lá no Bonfim abriu um espaço para que a gente fizesse esse curso. Então, eu comecei a dar aula ali simplesmente por ter sido convidado. Olha, você quer dar aula de história aqui? Nós estamos fazendo isso, o projeto é esse. E eu aceitei e comecei a dar aula aí. Quando eu cheguei em São Paulo, aí as questões de subsistência eram bem mais pesadas, né? Bem mais graves. E eu consegui começar a dar aula também em cursos de madureza, que eram bastante difundidos em São Paulo. Aí, mais tarde, os cursos de madureza viraram supletivos, então a gente passou a trabalhar em supletivos. Havia um grande boom também por conta dos novos cursos superiores, um grande boom dos cursinhos vestibulares, né? Ou pré-vestibulares. E eu vou ficar em torno de 10 anos trabalhando nesse tipo de escola, né? Madureza, supletivo, vestibular e por aí. Às vezes dando 60 aulas por semana ou mais, né? E dentro de São Paulo, naquele contexto todo. Então eu nunca parei e disse assim, olha, eu vou ser professor de história, né? Eu comecei a dar aula e não saí nunca mais, né? E também não me arrependo, nem um pouco, né? Não voltei mais a pensar no sacerdócio, né? E também não acho que ser professor é um outro tipo de sacerdócio, não acho isso, né? E na verdade, de 69, quando eu comecei aqui no Bonfim, até hoje eu nunca mais me afastei da área, né? Então, não posso dizer que foi uma escolha consciente, premeditada. Não, ela foi sendo construída na medida da necessidade, né? Foi dando certo, eu fui me sentindo bem, fui me sentindo à vontade. Resolvi fazer o mestrado, porque aí comecei a perceber que eu poderia almejar em algum momento, né, fazer a docência ou praticar a docência em nível superior, né? E em seguida, já fazendo o mestrado, eu fui convidado a dar aula no que hoje seria a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, cuja reitoria é em Campo Grande, né? Mato Grosso do Sul. Na época o estado nem era dividido, Mato Grosso era uno, né? E a universidade da época era estadual. Eu fiquei lá 4 anos e tive uma experiência um pouco pesada demais, porque eu sofri um processo em plena ditadura, né? Que não era um processo militar, era um processo administrativo, né? Mas ele era conduzido por um pró-reitor que era coronel, né? Então, na verdade, era um coronel travestido de pró-reitor, como acontecia na época, muitos militares assumirem postos na universidade, que já tinha sido objeto da reforma universitária da ditadura,
A universidade foi reformada em 1968, eu digo o sistema universitário, né? Na reforma universitária da ditadura. Isso foi bandeira do movimento estudantil, mas o movimento estudantil foi altamente reprimido e a reforma que se materializou foi a reforma da ditadura, com a presença dos acordos McUsaid, com a presença dos técnicos norte-americanos, com toda aquela orientação que os estudantes tentaram durante muito tempo denunciar e tentaram fazer uma resistência a isso, mas não conseguiram. Então eu saio após o processo lá dessa universidade e fico, né, demitido por justa causa, retorno a São Paulo, onde eu estava fazendo mestrado e por isso eu viajava, São Paulo, Dourados, né, que era um dos campi da universidade da época, mas eu trouxe uma bagagem, vamos dizer assim, grande na prática docente no ensino superior, mesmo que lá naquelas condições, porque eu trabalhei muito na região da fronteira, com os cursos que a própria ditadura havia criado, que eram os cursos de licenciatura curta parcelada, né? Um horror. A reforma tinha acabado com o curso de filosofia, de sociologia, de história, de geografia, de ciências sociais, né? E tinham surgido as licenciaturas curtas. Que no caso lá da fronteira era curta parcelada, porque se fazia um mês em julho, um mês em janeiro, um mês em julho e estava todo mundo licenciado, né? E infelizmente eu tive que me sujeitar a trabalhar, mas talvez eu não tenha me adequado corretamente e por isso sofri o processo administrativo, né? 10 anos depois eu consegui reverter esse processo, não em função de ganhos outros, a não ser os próprios direitos trabalhistas, é claro. Trabalhei na sequência em várias instituições de ensino superior em São Paulo ainda, né? Trabalhei em Santos, trabalhei em Ribeirão Pires, tudo faculdade isolada, né? Faculdade particular, em São José dos Campos. E finalmente fui chamado para trabalhar na própria PUC. Quer dizer, eu tinha feito filosofia na PUC, tinha feito o mestrado na PUC, que era uma das primeiras turmas de pós-graduação da época, né? Por quê? Porque a pós-graduação no formato que a gente fez e que ainda existe até hoje, era fruto da reforma universitária de 68, né? Então a PUC foi uma das primeiras a formar a gente nesse modelo de pós-graduação pós-68. Então eu acabei dando aula também na PUC de São Paulo e foi aí que, num determinado dia, alguns docentes da PUC São Paulo, que já trabalhavam também na Unicamp, me convidaram para substituir um professor que havia sido afastado da Unicamp por motivos de saúde, né? Foi uma surpresa imensa, porque desde 68, 69, eu nunca mais tinha pensado na Unicamp, né? Tinha feito uma trajetória, como eu falei, 10 anos, cursinho, vestibular, madureza, tudo isso. Mato Grosso, quando volto do Mato Grosso, peguei essas escolas isoladas, mas nunca tinha pensado minimamente em vir para cá. Aceitei o convite bastante receoso, porque eu não tinha trabalhado numa instituição pública, a do Mato Grosso era pública, mas eu não tinha trabalhado numa instituição pública de grande porte, né? Que eu já achava que a Unicamp era uma instituição de grande porte, né? E dei um certo azar no seguinte sentido.
Eu venho para cá em 81 e é o ano talvez da maior crise da Unicamp, né? 81, 82. Por quê? Porque houve a intervenção do governo estadual na administração da universidade, havia diretores de unidades demitidos, né? Havia um número expressivo de funcionários da associação, né, da ASUC, também demitidos, e uma convulsão interna muito grande em torno da questão da escolha de reitor, dos processos, da representatividade, da forma como essa universidade deveria se institucionalizar mais, né? Uma vez que ela vinha usando, por exemplo, os estatutos, vamos dizer assim, emprestados da USP, né? Então eu fiquei nesse ano de 81 trabalhando quase 6 meses sem contrato, fiquei sem receber, né? E com todo esse movimento interno ocorrendo, eu fiquei seriamente em dúvida se eu queria ficar aqui na Unicamp ou não, né? Porque as condições fora eram muito diferentes, do ponto de vista de uma carreira acadêmica, as condições fora eram muito mais precárias, né? Mas eu estava recebendo salário, né? E aqui não. Começou a clarear a situação quando fizeram um contrato para mim, né? E também me pagaram os meses trabalhados. Aí eu falei, bom, então não vai contar como tempo, como carreira, nada, né? Mas não tem importância, já é mais razoável. Aí eu fui num processo de passagem gradativa, durante uns 3 anos mais ou menos, eu fui deixando as aulas em outras escolas, fui explorando mais o que era a Unicamp, até me convencer de que eu deveria assumir o contrato de RD&IP, né? Falei, não, aqui tenho condição de trabalhar, aqui estou sendo muito bem recebido pelo meu departamento, né? Departamento de Filosofia e História da Educação. Estou sendo muito bem orientado pelos colegas que já estavam aqui. Havia um clima assim de bastante pluralidade, né? No campo da filosofia, no campo ideológico, mas de muito coleguismo, né? Muito coleguismo mesmo. Então eu fui fazendo essa passagem, assumi o RD&IP e voltei para morar em Campinas, né? Com a minha família, minha mulher, meus filhos. E aí vão se transcorrer 30 e tantos anos, né? Bom, o que eu fiz na Unicamp? Eu dei aula na graduação, eu dei aula nos mestrados, dei aula nos doutorados, orientei quase 100 orientandos, ou mais de 100, né? Estão todos aí por esse Brasil afora, gente que está na América Latina, né? Ex-orientando que são reitores de universidade na África, alunos que assumiram coordenações de pós-graduação, direção de faculdades. Então, um envolvimento assim muito grande na vida acadêmica de docência, na vida acadêmica de orientação, e através do grupo de pesquisa ao qual eu me vinculei, que é o grupo o grupo História, Sociedade e Educação no Brasil, né? STED-BR é a sigla. Através deste grupo, passei a desenvolver
as atividades coletivas, né, nos projetos de pesquisa. Em 85 eu terminei o doutorado, né, então eu pude assumir essa carga toda a partir daí. Só vinha fazer em 2001 a minha livre docência em História da Educação e em 2005, 2006 eu fiz a titularidade, né, também em História da Educação. No meu doutorado, por conta das minhas andanças no movimento estudantil, eu fiz uma tese sobre o movimento estudantil, né? Eu privilegiei estudar a documentação que a União Nacional dos Estudantes produziu desde os anos 60, da renúncia do Jânio, né, até mais ou menos 69, 70, quando a vida da Uni se torna clandestina, né. É uma produção interessantíssima, a documentação que os estudantes fizeram, de análise da conjuntura, de análise dos fatos políticos, da análise dos encaminhamentos econômicos, do golpe de 64, da repressão, né? Então a minha tese foi sobre isso, depois se transformou em livro também, né? Fora essa convivência extremamente sadia, né, com os alunos, com os cursos, tudo isso, eu me inseri em várias atividades políticas dentro da universidade, né, nas questões do Unicamp, em questões de eleições, né, em tomar partido. E eu acho que isso é necessário, isso é sadio, você não pode ignorar que esse é um outro lado, né? E também dei uma colaboração, eu penso, né, na parte administrativa, porque eu, durante um certo tempo, ajudei a coordenar um grande convênio que a universidade teve com a Secretaria de Educação do Estado, né, através da Coordenadoria de Ensino e Normas Pedagógicas, que se chamava SEMP, né, e foi uma coisa importante para mim, não no sentido só da administração do convênio, mas no sentido de que foi uma grande aproximação do trabalho ocorrido no âmbito universitário, no âmbito acadêmico, com a rede estatal, né? A rede estadual pública. Então, muito se investiu durante uns 2, 3 anos nessa relação, né? Claro que há críticas, claro que há discussão sobre se essa é ou não a melhor forma, mas naquele momento, né, isso foi feito com muito empenho e com muita seriedade. Disso aí também resultou um outro livro, que era exatamente a contribuição dos vários coordenadores desse convênio para discutir a universidade e o ensino de primeiro e segundo graus, né? Como é que se fala, como é que se conversa nesse tipo de coisa, né? Um pouco mais tarde eu assumi a direção da Faculdade de Educação, primeiro como diretor associado, né? Só que no meio desse mandato o então diretor foi levado a ser pró-reitor, então eu concluí o mandato dele, né? Participei de um processo eleitoral, fui escolhido, né? E assumi por mais 4 anos. Então,
Na verdade, eu fiquei 8 anos trabalhando na direção da faculdade, né? E trabalho difícil, extremamente desgastante, né? Mas necessário. Alguém tem que fazer, né? Claro que eu não fiz sozinho, eu tive sempre o suporte muito grande de inúmeros colegas, né? O meu departamento em especial, mas me lembro bem que uma das nossas dos nossos embates mais sérios foi com relação à criação dos cursos noturnos, né? Quer dizer, não fazia parte da tradição da Unicamp ter cursos noturnos. E, de repente, até por força legal, né, era necessário ter os cursos noturnos. Então, essa foi uma das fases, né, mais difíceis do ponto de vista da administração, porque, vamos dizer, negociar o conjunto de interesses do Estado, da reitoria, dos docentes e da própria sociedade que demandava os cursos foi algo assim bastante complexo, né? Ainda na direção, eu acho que uma segunda coisa que complicou bastante a vida, né, de quem gerenciava foram as questões relacionadas à avaliação institucional, né? Por mais que você critique a avaliação, né, por mais que você queira outros tipos de avaliação, o que acontecia naquele contexto é que a avaliação tinha que ser feita, né? Era mais ou menos como que ficar assim aprisionado numa necessidade que você não tinha como sair. Foi difícil, foi oneroso, né? Mas, como sempre acaba acontecendo, você supera essa dificuldade, talvez por conta de que outras maiores se apresentam, né? Então, vai indo mais ou menos dessa forma. Viver a direção da unidade é muito mais do que viver a unidade, porque você ingressa nas instâncias superiores da universidade, né? Por exemplo, você vai para o conselho universitário, você adquire uma dimensão da universidade que você não consegue ter só localizado na própria unidade, né? E você também estabelece um conjunto muito grande de relações que tem o caráter econômico, tem o caráter político, né? Mas são relações necessárias, né? Então, estou fazendo essas considerações e gostaria de encerrá-las, né? Mas no sentido de dizer, olha, ninguém vive a instituição ou constrói ou ajuda a construir a instituição de forma solitária, né? Isso é um trabalho coletivo, a Unicamp tem o seu significado nacional e internacional, mas como eu trabalho com história, eu queria agradecer e ao mesmo tempo elogiar a natureza desse programa, né? Porque a memória não é necessariamente a história, né? Você tem várias possibilidades. Mas
a memória faz parte da história, né? Então, fazer uma somatória dos sujeitos que viveram a instituição, que participam dela, que têm suas memórias a contar, né? Também dá uma certa maior dignidade a esses sujeitos, né? É um pouco assim, olha, é o direito à memória, né? Que os historiadores, como no meu caso, discutamos o conceito de memória, discutamos o que é a memória na história, etc. Isso é uma tarefa acadêmica nossa, né? Mas eu acho que esse programa está muito bem dimensionado no sentido que eu acabei de considerar. Então eu agradeço a oportunidade, gostaria de agradecer assim todos os colegas que conviveram comigo nesses mais de 30 anos, mas é evidente que isso é impossível. E de forma monumental, gostaria de agradecer os meus alunos, né? Se tem uma coisa que marcou a minha vida, continua marcando, e é por isso que eu sou professor colaborador hoje, é pela relação com os alunos, né? Claro, a instituição também. Vamos dizer, o filé mignon é a relação com os alunos. Obrigado, então.